Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Papo Reto. Hoje eu gostaria de falar sobre burnout materno. Você já ouviu falar? Bom, eu fui pesquisar um tiquinho sobre isso, né? Na verdade, é um termo que eu acabei utilizando recentemente, tanto numa conversa quanto numa sessão de terapia. E aí eu fui entender um pouquinho como é que funciona, né? E aí achei um artigo científico, desculpa aí, de 2021, depois eu deixo aí certinho a autora e o nome do artigo, mas é justamente isso, né? O título, né? Um olhar para além da beleza da maternidade, ou burnout materno. Então vamos lá, vamos entender um tiquinho o que é isso, né? O burnout materno, ele está ligado, assim como em outros vídeos eu falei sobre burnout, né, que é a exaustão que vem em função do excesso de trabalho, as condições de trabalho, enfim, né? Então esse burnout materno, ele vem em função de uma exposição prolongada ao estresse, né? Ou seja, um estresse crônico aí. Mas como assim o estresse crônico e tal, né? Vamos pensar, né, que a mulher, ao tornar-se mãe, ela passa por um luto. Então a gente já tem aí uma mulher que habitava aquele corpo, né? E ali, pausada, e a mulher que torna-se mãe. Então, a forma como ela vivia, a forma como ela olhava o mundo, né, a rotina, tudo isso muda, né? O sono, a alimentação, você passa a ter um ser que depende de você, né, para tudo, né? Então você tem uma sobrecarga muito maior, somado ainda a uma vida que já existia, né? Seja por conta dos serviços domésticos, né? Seja por conta de trabalhar fora, seja vida social, vida pessoal, ou na verdade tudo isso junto, se a gente for pensar, né? E essa sobrecarga, ela causa o quê, né? Consequências psicoemocionais, né? Financeiras às vezes também, tá? Então, vamos lá. Um ponto que eu queria colocar para vocês, na verdade, né? Que são divididas em 4 pontos essa exaustão, né? O burnout. E aqui na minha colinha, né, a gente entra numa primeira parte que é justamente esse esgotamento, a exaustão, onde pode ser por falta de apoio, falta de suporte, seja do cônjuge, família, falta de uma rede de apoio, o confronto, expectativa e realidade também, perfeccionismo, né, ou seja, autocobrança, autocrítica, né, comparação, e assim por diante, somado a toda a rotina e tudo mais, tá? Então é um estado de esgotamento. A segunda dimensão do burnout materno inclui o distanciamento emocional. Então essa mãe, ela se distancia da criança, né, emocionalmente, mas ela permanece realizando todos os cuidados básicos, né? Terceira dimensão é a saturação. Então realmente a falta de o estar farta, né, desse papel materno, né, tá saturada disso, de não querer isso para si, né? E por último, né, o contraste, onde essa mãe, ela pode sentir-se envergonhada frente às demais mães, né, justamente por não ser mais a mãe que foi, ou, né, por não corresponder às expectativas aí sociais, enfim. Então, de certa forma, essas mães também, até por uma questão cultural, carregam a cobrança por conta de ser mãe, né, é uma dádiva, né, uma questão do gerar como algo divino,
É um momento que você é totalmente feliz, realizada, né? Então essa visão toda romantizada sobre a maternidade. Mas tudo na nossa vida tem os dois lados, né? Então, lógico que vai depender das condições em que aconteceram, né? Esse processo do tornar-se mãe. Mas independente disso, tudo tem os dois lados, né? Estando num burnout, você pode experienciar, né, um rebaixamento de humor, ansiedade, a sensação do esgotamento, cansaço, dor de cabeça. Derrubei a caneta. Enfim, né? Realmente é um estado extremamente desgastante para quem vivencia. É algo que precisamos falar mais sobre, né? Que grande parte das pessoas acabam não sabendo sobre isso. Pode ser confundido também com a depressão pós-parto, então por isso que o conhecimento ele nos abre portas, ele nos salva. Então quanto mais falarmos sobre isso, né, mais pessoas nós atingindo mais pessoas, nós levamos essas pessoas para serem cuidadas. Tá certo? Então, Papo Reto foi sobre isso. Um grande beijo para vocês e até o próximo.